Fala pessoal, bora lá então para o nosso último exercício, correção do nosso último exercício da última tarefa dessa nossa quinzena. É um exercício bem curto, bem rápido, tá? Só que ele é bastante importante, que ele que vai finalizar a nossa página, tá? É esse exercício 2.26 da apostila, que ele trata basicamente só de CSS, os últimos ajustes de CSS. E ele tem 4 exercícios, né? Então é uma tarefa bem rapidinha, tá? Ele tem um pouquinho de HTML aqui, mas é só para o rodapé. Tá? Então vamos dar uma agilizada nele, tá? Vai ser um vídeo rapidinho, um vídeo bem curto, mas ele que vai lapidar a nossa página. Só recapitulando, tá? Qual que foi o último ponto aí, qual foi o último estado da nossa página? Foi o que eu terminei de corrigir no último vídeo. Então a nossa página ela está dessa maneira. Ela está assim. E a gente vai dar continuidade agora então para finalizar ela, para dar os últimos ajustes, os últimos retoques. Então o primeiro exercício ele fala que nós temos a figure com a imagem do centro de distribuição, que queremos centralizar na página, né, com margem alto e também acertar o tamanho dela através do widget. Então aqui o que acontece? Ela está no nosso documento, só que ela está, né, ocupando ali a figure, né, então com esse background ela está ocupando a largura total. E a ideia aqui é que ela fique ajustada, ela fique mais ali bem enquadrada, né? Então ele pede para que nós adicionemos, né, o ID, né? Então a gente vai adicionar um ID. Por que eu vou utilizar o ID, Wesley, sendo que eu não vou criar o link? Porque o ID ele também pode ser utilizado dentro do CSS para que você consiga estilizar um elemento em específico, tá? Então isso aqui é muito interessante também. Então a gente vai colocar um ID, né, um ID, dentro da figure do centro de distribuição. Então eu venho aqui no meu documento, e aqui no meu figure eu vou colocar um ID igual centro traço distribuicão. Que aí a gente vai utilizar isso aqui lá no CSS. E no CSS é o mesmo esquema, né? Da mesma maneira que nós utilizamos o hashtag para direcionar uma âncora através de um ID, aqui eu posso utilizar um hashtag para estilizar um elemento específico, né, com base também no seu ID. Então, lá, hashtag centro distribuição, e aí eu vou colocar agora aqui as propriedades, né, do que eu quero passar justamente para esse elemento em específico. Então aqui na apostila ele pede para que nós criemos ali um margin left e um margin right automáticos, e vocês já sabem para que serve, e um widget de 550 pixels. Só para a gente recapitular, eu vou fazer a mesma dinâmica que eu fiz com relação ao body. Vou pegar aqui e vou colocar um widget de 550 pixels e vou mostrar para vocês o que aconteceria, né, com esse elemento. Então, olha lá, ele diminui o tamanho, porém ele fica, né, jogado ali para a esquerda, que é o fluxo de leitura padrão do navegador, do HTML. Para eu jogar ele para o centro, eu utilizo margin left automático e margin right também automático. E aí sim, na hora que a gente atualiza aqui a nossa página, ele vem aqui para o meio e fica certinho. Próxima etapa, teste no navegador, depois o segundo exercício. Crie um rodapé para a página utilizando uma div, que deve ser inserida como último elemento dentro da tag body. A div, como eu já havia comentado em sala de aula, ela é uma tag que ela é coringa, tá? Ela não tem ali nenhum aspecto visual diferencial, né, diferenciado, mas ela serve para você criar divisões ali dentro do seu site, colocar novos elementos, criar novos elementos. Então aqui ele pede para que a gente utilize ela para criarmos um rodapé. E aí a gente vai estilizar esse rodapé depois. Então ele pede para criar ali então uma div no final do nosso documento. Então logo antes do fechamento da tag body, eu vou criar aqui div id rodapé. Vou fechar ela e ele pede para a gente acrescentar um conteúdo aqui, ó, uma imagem, né, com a logo também. Então aqui img src, img, logo, e vamos fechar, e ele passa um código aqui que a gente pode utilizar. Eu vou mostrar para vocês sem esse código aqui, tá? Vamos copiar esse texto, copyright mirror fashion, e eu vou atualizar e mostrar para vocês, né, o porquê daquele códigozinho ali, o que ele faz. Então, olha lá, se eu salvar somente isso aqui, vamos para o final da página, atualizei. O meu rodapé está dessa maneira, ó. E aí é escrito aqui embaixo, copyright mirror fashion.
Aquele código ali, que é esse e-comercial e a escrita copy, ela vai criar esse caractere especial aqui, ó, que é aquele símbolozinho, né, de direitos autorais, lá de copyright. Então, a gente utiliza para facilitar, para você não ter que buscar o caractere, então já tem um código ali que é específico para isso. E aí ele pede para testar o resultado. Beleza, então é só colocar aquilo ali e testar o resultado, foi o que acabamos de fazer. Assim como fizemos para os títulos e subtítulos, vamos estilizar também o rodapé. Repare no uso do ID via CSS para selecionarmos apenas o elemento específico que será estilizado. E aí, repare também no uso do seletor de descendentes para indicar um elemento que está dentro de outro. Então isso aqui é muito legal, cara. Por que é legal isso aqui, pessoal? Porque eu vou estilizar o rodapé. Então, vou fazer aqui por partes também, porque isso aqui é bastante delicadinho, é bastante interessante. Então, com o hashtag, eu vou estilizar o elemento do rodapé inteiro. Então, vamos lá. Hashtag rodapé, ou jogo da velha também, né? Jogo da velha rodapé. E ele passa cor. Então, vamos lá. Color. Hashtag 777. Margem e padding de 30 pixels e 0 pixels. Beleza, então margem de 30 pixels e 0 e padding também do mesmo jeito. 30 pixels e 0. Recapitulando novamente. Por que eu passo o padding e o margem desse jeito? 30 pixels, eixo vertical, 0, eixo horizontal. Padding, a mesma coisa. Vertical 30, horizontal 0. Então, salvando aqui e atualizando, o nosso resultado é esse. Ele clareou um pouquinho a cor aqui do texto e deu um espaçamento maior aqui em cima. E aí ele utiliza o que ele chamou aqui pra gente de seletor de descendente. Por que seletor de descendente? Novamente, assistam a live que lá eu falo um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. No HTML nós temos os elementos, né, as tags pais e tags filhas, e as tags irmãs também. Acontece que dentro da tag div, nós utilizamos a tag img. A tag img ela é uma tag filha, tá? Ou seja, ela é uma descendente. Então ela está dentro do elemento div id rodapé. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu quiser estilizar somente o img que está dentro do rodapé, eu faço isso, ó. Margin right, vertical align e widget 94. Por quê? Se eu não fizer isso aqui, ó, se eu não colocar o rodapé e colocar direto somente a imagem, o resultado vai ser esse, ó. Vamos lá para vocês verem como que vai ser, ó. Margin right, 30 pixels, vertical align, middle, ou seja, ele está alinhando verticalmente no meio, e o widget de 94 pixels. E aí o que acontece? Eu falei para ele estilizar IMG. E o que é IMG? Todos os elementos IMG do meu documento, né, da minha página. Então, se eu fizer somente daquela maneira, olhem só, olhem como está a página, antes de eu atualizar. E aí agora eu vou atualizar. Beleza, diminuiu o tamanho aqui da logo, né, porque ela é uma IMG, só que, olhem só, o que aconteceu? Ele redimensionou também a imagem da família Pelio e também a imagem do centro de distribuição. Então, não ficou legal, tá? Ele não é esse o resultado que eu quero. Eu quero estilizar apenas a tag IMG que está dentro da div id rodapé. Então, eu pego e faço isso. Eu falo, olha, dentro, né, do id rodapé existe um elemento IMG e eu quero estilizar apenas ele com essas características. E aí, na hora que a gente salva e atualiza, o resultado aqui embaixo continua o mesmo e ele não afeta aqui para cima. Tá? Ele manteve aqui em cima normalmente. Tá? Então esse é o detalhezinho que a gente tem que utilizar o ID também, né, para estilizar um elemento filho, um elemento descendente, como ele diz aqui. Testamos o resultado final no navegador. Reparem que aqui ele começa a falar em todos os exercícios para testar no navegador, porque são detalhezinhos, né? Então é legal a gente perceber isso. E aí, né, o último exercício, que é o 4, ele passa os ajustes finais. Queremos que a imagem da família Pelio esteja flutuando. Então essa palavra aqui é uma palavrinha-chave, né? Flutuando à direita no texto na seção sobre a história da empresa. Para isso, utilize a propriedade
float no CSS. Por isso que eu falei que é uma palavra-chave, né? O float, né, remete a flutuando. Então, float dentro do CSS. Como a figure com a imagem da família Pelio ainda não possui um ID, porque se eu adicionar para a figure todos eles vão ficar flutuando, adicionar um ID então para ela. Então lá na figure da família Pelio, adicionar um ID. Então eu vou procurar ela aqui dentro, né, do meu HTML. Então ela está aqui, ó, família Pelio, venho aqui no figure e adiciono um ID. Família Pelio, como ele pede para a gente adicionar. E lá no CSS, a gente agora consegue, né, referenciar ela somente pelo ID. Float right, então vamos lá, salvei aqui. Família Pelio, então ele passa ali um float right, para ela ficar flutuando à direita, e ele passa mais algumas propriedades aqui, ó, de margem. Então margem 0 e 0, então é 0 para cima e 0 para a direita, e 10 pixels. Então lá, 0 para cima, 0 para a direita, e 10 pixels para baixo e 10 pixels para a esquerda. E aí a gente vai testar no navegador. E agora a gente vai visualizar como que fica. Olha lá. Tá? Então ela fica dessa maneira. Aí, como um exercício opcional, né, que é o 5 e o 6, né, dois exercícios opcionais, você pode fazer um teste com o float left também. Ele fala para você fazer isso para você entender, né, como que funciona o float. Aí ele fala para você testar então, float left. Opa. E pede para testar no navegador. E aí ficaria dessa maneira. Poxa, mas ficou colado aqui. Por que que ficou colado? Por conta do margem. E aqui você consegue entender também a questão do sentido horário. Se eu coloquei 0 para cima, 0 para a direita, 10 para baixo e 10 para a esquerda, então o que eu tenho que fazer? Inverter o da esquerda e o da direita. Então eu posso vir aqui e colocar 10 pixels e tirar aqui o último, 0, que ele vai ficar certinho. Então olha lá, ele já fica mais correto aqui. Só que não fica muito legal, justamente por conta do desenho dessa página, que já foi feito pelos designers da empresa, igual ele cita lá no começo dos exercícios. Então o legal é que a gente deixe, né, de fato isso aqui com o alinhamento à direita, da maneira original que está disposto lá para a gente na apostila. E o exercício 6, né, que também seria opcional, fala para você tentar flutuar ela no centro. Né, e aí ele pergunta como que vai ficar o conteúdo fluindo ao redor. Então ele fala para você testar aqui com o float center, né, para você tentar ver o resultado. E aí o resultado é que ela volta, né, para o original. E ele pergunta como que ficaria melhor para você estilizar isso aqui. Mas aí são, né, exercícios opcionais. O correto era que vocês deixassem, de fato, né, a nossa imagem dessa maneira aqui. E aí sim, nós chegamos aqui no resultado final, né, que fica bem parecido, né, bem assim, idêntico, digamos assim, com o que a apostila pede. A única diferença é aqui embaixo, né, no final, que ele joga pra gente um compre já em nossa loja, né, ele coloca esse link aqui, mas que a gente não colocou porque não pedia nos exercícios. Então ele fica somente com o rodapé. Quem quiser testar, fazer isso aqui, colocar esse compre já em nossa loja, fica à vontade também. Né, ele não pede nada nos nossos exercícios aqui, ó, podem reparar que o footer, né, o rodapé, fica dessa maneira mesmo. Quem quiser arriscar, testar e fazer, legal, bacana, é conhecimento para vocês, mas o resultado final esperado seria esse aqui mesmo, tá? Sem aquele botãozão gigante aqui no meio. Beleza, galera? Então finalizo aqui a nossa correção da nossa última atividade da última quinzena que eu passei para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida com relação a essa tarefa, vocês me mandem aí por direct, me mandem no WhatsApp, lá no Teams, que eu vou ajudando vocês e vou tirando as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Galera, muitíssimo obrigado. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, tentem bastante. E aí, por fim, vocês corram atrás comigo, bate um papo com os colegas também, a gente vai lapidando e vai arredondando tudo aí, beleza? Muitíssimo obrigado, galera. Valeu e até o próximo vídeo.